Bom dia, espero que seja tudo bem com você. Mais uma manhã, uma terça-feira. Tem feito um friozinho pleno quase outubro, mas assim vamos, né? Vamos seguindo porque é vida que segue, né? Eu quero declarar que a paz esteja na sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus bens. Que onde você estiver, você possa ser alcançado por essa paz que eu estou declarando. Uma paz que não vem da circunstância, mas uma paz que vem de Deus. Que você possa receber essa paz sobre a sua vida. E que se você estiver preocupado, se você estiver triste, ansioso com alguma coisa, que essa paz possa invadir seu coração. De tal forma que você vai se aquietar, vai aquietar a sua alma, aquietar seus pensamentos. Porque quando a gente está preocupado, ansioso, a gente fica naquele turbilhão na nossa mente e a gente não consegue nem raciocinar muitas das vezes, mas que você possa receber essa paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque você sente paz em meio à tormenta, sente paz em meio à guerra, sente paz em meio aos problemas. Que que você receba essa paz, que dinheiro nenhum compra. Amém? Então eu quero convidar você hoje a descobrir quem é você. É, isso mesmo. Quem é você nos bastidores da vida? Esse é o tema. Quem é você nos bastidores da vida? Sabe por que essa pergunta? Porque muitas das vezes nós não entendemos que tem pessoas assim que talvez você nem não conheça, você não sabe o histórico dela, né? E aí a gente, como sempre, nós temos o hábito de já ter o preconceito, ter um conceito da pessoa sem conhecer. Ah, mas você chegou ali, foi muito fácil, por isso a vida dela é muito fácil, porque ela chegou ali. Ah, ela tem 200 seguidores porque ela deve ter dinheiro, tá, para pagar, tal. A gente tem um preconceito já da pessoa. Ah, deve ser, porque foi muito fácil, aquela empresa lá tá bombando. Ah, teve algum investimento por trás, alguém investiu nela, né, nele, alguém patrocinou aquela marca, por isso que o negócio alavancou tão rápido. Mas quando você busca saber da história, que nem a rainha Elizabeth, né, faleceu, e eu não conhecia toda a história dela. E às vezes a gente olha, poxa, vê uma pessoa, e aí? Por que essa mulher causou tanta comoção? Por que a morte dela causou tanta comoção? Aí você vê a história da pessoa, lá desde a infância, tudo que ela viveu, que ela era, a postura dela. E aí você fala, nossa, realmente, né, tem a razão de tudo isso. Mas a gente, no primeiro momento, a gente julga, mas quem é? Porque a gente não convive, a gente não sabe, a gente julga pela aparência, por aquilo que a gente está vendo naquele momento. É aquilo que se mostra para nós. E aí, por isso que a pergunta, quem é você nos bastidores? Porque Deus, Ele vê você nos bastidores. Ele não olha a sua aparência bonita que você sai todo dia para trabalhar, o carro que você tem, a empresa que você tem, ou a carreira que você tem. Não, ele não olha isso por fora. Ele olha lá dentro. Quem é você onde ninguém vê? Porque o coração, quem conhece é só Deus, né? Nós conhecemos a pessoa, convivemos, tá, mas a gente não sabe a intenção do coração. Mas Deus conhece a intenção do coração. E às vezes, por ele conhecer essa intenção do coração, ele
escolhe pessoas que para situações, para cargos, para ministérios, para ser, né, entrega dons, talentos, para aquele que aos olhos humanos não é nada. Mas quem é você na fila do pão? Né? Como dizia a minha professora, quem é você, quem sou eu na fila do pão? Só que o conceito de Deus é totalmente diferente. A palavra de Deus fala que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Às vezes as pessoas têm um pensamento sobre você. Mas a palavra diz que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não mal. Porque Ele sempre acredita em nós. Sempre acredita no nosso potencial. Ele fala, se você confiar em mim, se você entregar a sua vida para mim, para eu cuidar, deixar eu tomar as rédeas da sua vida, eu te faço mais que vencedor. Eu mudo a tua história. Mas a questão é, mas quem nós somos? Como que é o nosso coração nos bastidores? Como que é a nossa entrega para as coisas? Porque às vezes as pessoas olham pra gente e não sabem. Você lá estuda de madrugada, você se prepara, você se esforça ali, faz. Pessoas nem sabem que o horário que ela tá dormindo, talvez você tá lá estudando. Mas Deus vê tudo, Deus sabe. Você tá lá se esforçando, você tá dedicando tempo, não preciso estudar mais sobre isso, eu quero passar no concurso, eu tô lá, você tá estudando, se esforçando. E a pessoa não sabe nada disso. Aí quando você vem a aprovação, lá no concurso, as pessoas pegam e falam assim, nossa, foi fácil, né? Foi fácil. Nossa, mas eu nem vi fulano estudando, fulano trabalha, que hora que ela estudou que eu não vi? Porque a hora que a pessoa estava estudando, você estava dormindo. Entendeu? Muitas das vezes, eu lembro que o professor na faculdade falava assim, a gente fala, nossa, professor, mas tanta coisa para fazer, trabalho, né, te entregar, e a gente falava assim, mas a gente trabalha, né? Ele falou, o que você faz da meia-noite às 6? Em esforço. Se você decidiu fazer um curso universitário, você sabe que você vai ter trabalho para entregar, você vai ter que ler livros, você sabe tudo que você tem que fazer. Você já sabe previamente que vai ter um esforço aí. Entendeu? Então, assim, às vezes, a gente tem esse preconceito. A gente julga pela aparência. E Deus vê a intenção. Vê o coração. Deus sabe o seu choro na madrugada, que as pessoas não sabem. Porque quando te vem de manhã, você tá sorrindo. Você tá brincando, você chega no trabalho, bom dia para todo mundo, brincando. Mas Deus sabe que de madrugada você chorou. Deus sabe que de madrugada você estava lá falando, Deus, eu não suporto mais essa situação. Então, Ele conhece seus bastidores. Ele conhece quem é você, quem sou eu nos bastidores. E quando vem às vezes a honra, as pessoas acham assim, nossa, que foi fácil. Mas não, pode ter certeza, o Senhor viu os bastidores. O Senhor vê os bastidores da sua vida. Aquelas situações que ninguém vê, que ninguém contempla. Você preparou algo, às vezes você tá preparando uma festa para alguém, tá lá se esforçando, todo mundo viu tão lindo, mal sabe o esforço que você fez para aquilo dar certo, né? Aquilo que você orou, colocou diante de Deus, orou para aquela situação, tanto tempo orando, às vezes se consagrando, jejuando por aquela situação. Aí quando as pessoas veem o resultado, elas só veem o resultado, mas não sabem lá atrás. Então hoje eu quero falar de Davi, né? Que Deus falou para Samuel e ungir ele como rei. E ele tinha outros irmãos, guerreiros, tal. E Davi era o mais novo. Davi
cuidava das ovelhas de seu pai, lá escondido lá, cuidando das ovelhas, né? E aí, só que ele foi escolhido. Ele foi escolhido. E eu quero falar sobre essa escolha de Davi como rei, para você entender que vale a pena Deus olhar para os seus bastidores e aprovar seus bastidores. Vale a pena. Porque ele te honra. O que você faz nos bastidores que ninguém vê, ele vai e te honra publicamente. Como aconteceu com Davi. Ninguém viu o esforço dele. Ninguém viu que ele matou o urso, o leão pelas ovelhas do pai. Ninguém viu. Mas Deus viu. Nem o pai viu. Os irmãos não viram. O quanto que ele levou a sério, se dedicou àquilo que o pai confiou a ele fazer. Então, às vezes você fala assim, mas para que me dedicar? Não vale a pena? Eu me esforço, ninguém vê? Porque a gente quer a aprovação dos homens, né? A gente quer ver a aprovação dos outros. Você está fazendo uma coisa e você quer ver o like, é um canal, você quer ver o like, daí você não tem um like. Aí o seu seguidor não tem seguidores. Né? Só que Deus está vendo. Deus está contemplando aquilo que você está fazendo. Se você está fazendo aquilo com amor, se você não está fazendo com dedicação. Porque Ele conhece a intenção do seu coração. Se a sua intenção é só ganhar seguidores, é só isso? Por isso que você fez o canal? Ou é para algo maior? É para que vidas sejam transformadas por aquele talento que Deus te deu? Porque quantas pessoas que você vê aí que passou por várias situações difíceis e conseguiu chegar ao momento que virou a chave e se encontrou. E aí, essa transformação dela trouxe resultados. E aí ela começa o quê? A treinar outras pessoas para alcançar aquele mesmo resultado. Ou talvez resultados melhores do que ela obteve. Mas teve uns bastidores lá, difíceis, que você não viu. Teve aqueles bastidores que você não viu. Que você não contemplou, mas a pessoa sabe. Então ela valoriza a conquista dela. E às vezes a gente desmerece. Desmerece. Então, eu quero falar sobre Davi. Tá lá em 1 Samuel 16, do 1 ao 13, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Porque aqui Saul era o rei e Saul desobedeceu a Deus e Deus não queria mais Saul como rei. Então falou para o profeta: até quando você vai ter dó daquele que eu rejeitei? Então enche o teu vaso de azeite e vem, inverte a Jessé, o belemita, que era o pai de Davi, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra de vacas em suas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E confidará Jessé o sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então Deus falou para Samuel, o profeta, ir até Jessé, o pai de Davi, que ele ia dar as instruções de como que escolhesse um dos filhos de Jessé para ser rei. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem.
pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Samuel chegou lá, viu esse Eliabe, que era o irmão de Davi, com certeza tinha cara de rei. Tinha tudo, fala assim, esse aí tem tudo para ser rei, ele já tem porte de rei, altura, ele tem cara de rei. Aí o Senhor falou, mas não, eu tenho rejeitado, porque eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido esses. Ele tinha 8 filhos. 7 filhos passou por frente de Samuel e Deus falou, não é. Aí disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então, olha que interessante, era o último filho, então acho que Samuel já falou assim, então deve ser esse, tenho certeza que é esse que Deus escolheu. Nós não vamos começar a comer esse banquete enquanto ele não chegar. Tava lá, nos bastidores lá, cuidando das ovelhas. Até o pai esqueceu dele. Lembrou que tinha 7 filhos, esqueceu dele lá. Se o Samuel não falasse, mas você não tem outros filhos, eu acho que ele não ia lembrar de Davi. Né? Então mandou em busca dele e o trouxe. Ele era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Tá vendo? Você está vendo que Davi estava lá nos bastidores, cuidando das ovelhas. Estava lá fazendo aquilo que ele foi chamado. Talvez você foi chamado para algo, por uma profissão, Deus te deu, só que você tá ali triste porque você se esforça e parece que o seu esforço é em vão, que você não vê o resultado. Você investe na sua empresa, você não vê o resultado. Você estuda e você não passa nos concursos, né, da vida. Você não consegue. Mas você está fazendo a sua parte, você está estudando. Aí, aos olhos humanos, desiste. Nossa, você já tentou tantas vezes e não deu certo. Já tentou tantas vezes passar na prova da ordem e não deu certo, que a prova da ordem é só Jesus na causa. Quantas pessoas que você vê que são estudiosas e a prova parece que é feita para as pessoas não passarem. E ali estão tentando, estão lutando, mas tem muitos que acabam até desistindo, porque não conseguem e acabam desistindo. Então, essa mensagem é para você que talvez está aí nos bastidores achando que ninguém te contempla, que ninguém se importa com o que você está passando, com o que você está se esforçando, com aquilo que você está vivendo, mas saiba que Deus se importa. Ele te vê aí nos bastidores. Eu tô aqui falando, você está me vendo, mas eu não estou te vendo. Mas Deus está te vendo. Ele está te vendo. E ele está falando que eu sei quem é você nos bastidores. Então, se nos bastidores você é uma pessoa esforçada, é uma pessoa tem um coração voltado a fazer o que é certo, que muitas das vezes
Muita gente fala assim, pra que fazer o que é certo, né? Não vale a pena fazer o que é certo. Mas você tem aqueles princípios e você não abre mão dos seus princípios e continua ali firme no seu propósito. Continue firme no seu propósito, porque Deus vê os bastidores. E no momento certo, a honra vai vir. E a honra não vai ser escondida, não vai ser no bastidor só para você ali, só você e Deus, não. Vai ser na presença das pessoas, vai ser pública. Seus bastidores são escondidos, que ninguém vê, mas a honra é pública. A honra vai vir de forma pública. Então, quem é você nos bastidores da vida? Continua se esforçando, continua se dedicando, continua priorizando viver os princípios, né? Você que conhece a palavra de Deus, que você continue vivendo os princípios da palavra de Deus, ainda que sejam difíceis, ainda que as pessoas não compreendam. Você também que tem princípios, porque às vezes não é questão de princípios bíblicos, mas tem pessoas que não... E tem caráter, não tem a ver com isso. É uma coisa assim, como disse o meu professor uma vez no curso, a ética é da pessoa, é algo da pessoa. Ela não aprende aquilo na faculdade, é dela. Então você tem essa postura, você é ético, você é correto, gosta das coisas certas. Continue nessa postura. Porque... E não se fica se preocupando com a aparência, né? Com aquilo que as pessoas pensam, estão vendo aqui, ó. Isso aqui, a lata velha, né? Tá vendo só aqui. Passam a maquiagem, tudo, vê se veste bem, belezinha. Não, porque Deus não olha para isso. Ele olha lá dentro, ele olha o coração, tá? Então, se você... Quero desejar que você tenha uma ótima e abençoada terça-feira. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê seu like, compartilhe com outras pessoas que talvez estão precisando de um encorajamento, porque esse é o motivo desse canal, encorajar, te fortalecer na fé, para que juntos a gente possa superar, porque sozinho a gente não consegue superar as coisas, né? Junto fica mais fácil. Então, que você possa ter um dia aí abençoado e próspero. E até amanhã, se Deus permitir. Obrigada.